Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Sabendo que o piso de uma academia tem a forma de um trapézio isósceles com P metros de perímetro e cujos lados paralelos medem 60 metros e 30 metros, assinala o que for correto. Número 1. Se P igual a 140 metros, então a área do trapézio mede 900 metros quadrados. Número 2. A altura do trapézio em função de P é dada pela relação h igual a 1 meio que multiplica a raiz quadrada de P menos 90 ao quadrado menos 900. Número 4. Se P igual a 160 metros, então a altura do trapézio é maior que 30 metros. 8. Se a altura do trapézio mede 20 metros, então P é igual a 140 metros. Ora, para resolver a questão, nós podemos, num primeiro momento, fazer um esquema representativo desse trapézio, através de um esboço dessa figura. E esse esboço pode ser assim configurado. Veja que no texto da questão é dito o seguinte: os lados paralelos medem 60 metros e 30 metros. Mas também é dito que o piso dessa academia tem o formato de um trapézio isósceles. O que isso significa? Que os outros dois lados, os que nesse contexto aqui não são paralelos, são iguais. Então, isso que significa ser um trapézio isósceles. E nós podemos chamar esses dois lados de x, ou seja, as medidas desses lados serão nominadas por x. E aqui se fala no texto da questão e também nas alternativas sobre P perímetro. Então, se formos em busca do perímetro desse trapézio, que podemos, e também já foi chamado de P, fazer da seguinte forma. Nós temos então um lado que mede x, lembrando que um perímetro pode ser representado pela soma de todos os lados. Mais a outra medida que também é x, mais a outra medida aqui é o 60 e a outra medida aqui é o 30. Então, este perímetro poderá ser bem representado por 1, 2, que multiplica x, mais 60 mais 30, 90. Então, aqui nós temos uma representação para esse perímetro. E agora nós vamos para as alternativas. No número 1, é dito que se P mede 140 metros, vamos parar por aí. Então, P mede 140 metros, nós temos 2x mais um 90, que vale em P. Mas aqui na questão, o seu valor é atribuído a 140. Ora, então façamos o seguinte, já que nós temos 2x mais 90, que é igual a 140, vamos determinar o x para esse perímetro. Reescrevendo 90 no segundo membro, então 2x vai ser igual a 140 menos o 90. Ou seja, 2x vai ser igual a 140 menos 90, 50. Então, x neste contexto será representado por 50 dividido por 2. Ou seja, x vai ser igual a 25 metros. Lembrando que para um perímetro de 140. Continuando a leitura do número 1. Então, a área do trapézio mede 900 metros quadrados. Então, ainda falta isso. Vejam que se voltarmos aqui ao trapézio, nós vamos ter a medida que agora é 25, no número 1, claro, e nós vamos ter uma altura h que é desconhecida. Para determinar a área de um trapézio, nós podemos nos servir do seguinte modelo: base maior mais base menor, tudo vezes a altura e dividido por 2. Note que nós temos a base maior 60, conhecemos a base menor 30, mas não conhecemos a altura h. Então, para determinarmos essa altura h, vamos lembrar do seguinte: nós temos então do trapézio isósceles aqui a extensão da altura do lado direito, e que se nós, entre aspas, descermos este 30 metros para a base,
a medida continuará sendo os 30 metros. E perceba que nós temos 30, mas a medida da base é 60 e não 30. Isso significa que nós temos 30 mais alguma coisa e mais alguma outra coisa, cujo resultado final vai ser 60. Se fizermos 60 menos 30, nós vamos ter 30 também. 30 dividido por 2 vai nos levar a 15 do lado esquerdo e 15 do lado direito. Na prática, 15 mais 30, 45, mais 15 gera os 60 metros. Por que essa informação é importante? Ora, se nós formos agora destacar o triângulo retângulo que é perceptível do lado esquerdo ou do lado direito, vamos fazer aqui um esboço desse triângulo, vamos ver que 25 é o que nós determinamos no item 1. A altura h, que nós desconhecemos, continuará sendo representado por h. E a base é 15. Então, embora nós não tenhamos agora o valor da altura, nós temos condições de calculá-la através do Teorema de Pitágoras, que nos garante que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa mede 25, que é justamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 25 ao quadrado é igual ao cateto 1, que pode ser representado pelo 15 ao quadrado. E mais o cateto 2, que aqui vai ser o h ao quadrado. Então, 25 ao quadrado é 625. 15 ao quadrado, 225. Tudo igual a h ao quadrado. Este 225 vamos reescrever no primeiro membro, diminuindo. Então, 625 menos 225 vai gerar um h ao quadrado. Então, este h ao quadrado vai ser igual a 625 menos 225 será igual a 400. Calculando-se a raiz quadrada de ambos os membros, vamos ver então que o h vai ser igual a raiz quadrada de 400. Se você preferir, raiz quadrada de 4 vezes o 100, que podemos separar e calcular individualmente. A raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz quadrada de 100 é 10. Então, esta altura mede 2 vezes 10, 20 metros. Então, agora nós conhecemos, com a informação do item 1, uma nova altura, que mede 20 metros. E podemos também determinar a área e confrontar com o que foi informado no texto da questão. Ou seja, então esta área vai ser dada por base maior, 60, mais base menor, 30, vezes a altura, agora conhecemos, e ela vale 20. E tudo dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 60 mais 30, vai gerar 90. 20 dividido por 2 será 10. E a área vai ser bem representada por 90 vezes 10, que é 900 metros quadrados. Recorrendo à questão novamente, na alternativa 1, se P é igual a 140 metros, então a área do trapézio mede 900 metros quadrados, verdadeiro. Então, podemos já avaliar essa alternativa. E o fizemos agora. Muito bem, vamos agora para a segunda afirmação. A altura do trapézio em função de π é dada pela razão h é igual ao meio da raiz quadrada de π menos 90 ao quadrado menos 900. Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos, mais uma vez, recorrer aqui tanto ao perímetro, que aqui está, como ao desenho que nós fizemos. Só que agora nós não conhecemos a medida x. Esse perímetro, então, ele vai ser trabalhado um pouquinho. Veja que nós temos 2x mais o 90, que é igual a P. E como ele está dizendo que a altura do trapézio é em função, ou seja, dependendo de P. Então, nós vamos isolar aqui o x, reescrevendo no segundo membro, o P menos o 90. E deixamos os 2x sozinhos do lado esquerdo da igualdade. E agora este 2 vai dividir P menos 90.
Ou seja, x vai ser igual a p menos 90 sobre 2. Então, agora conhecemos a medida x, não numericamente, mas representativamente, através de uma expressão algébrica. E vamos voltar outra vez ao teorema de Pitágoras. Então, agora façamos assim. Vamos até gerar um pouquinho mais de espaço aqui. Voltando para o triângulo, nós temos não mais 25. Para quem está um pouco perdido, o triângulo é esse daqui. Então, o triângulo retângulo que destacamos, tínhamos 25, mas agora nós vamos ter só a medida x. Então, vejam que nós temos a medida x. Nós temos h e nós temos 15. Veja também que o texto da questão fala que em função de p. Essa medida x, depois de isolada, lembre que quando nós fizemos o trabalho isolando a medida x, nós determinamos lá o perímetro menos 90 sobre 2. É isso mesmo? Vejam só. Então, perímetro menos 90 sobre 2. Então, nós podemos substituir esse x aqui em nosso triângulo. E fazer, mais uma vez, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, como já havíamos dito, ele é dado pela hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, que é igual à altura ao quadrado, e mais nesse caso aqui, o 15 ao quadrado. Podemos substituir x e fazer h ao quadrado, que é a altura que queremos determinar. E nesse contexto, antes de nós... vamos voltar um pouquinho, antes de isolarmos este h ao quadrado, vamos fazer as substituições. Então, h ao quadrado mais 15 ao quadrado é 225. E isto igual a x ao quadrado, ou seja, p menos 90 sobre 2 ao quadrado. Então, notem que nós vamos deixar numerador e denominador ao quadrado também. E vamos agora sim isolar h. h vai ser igual a, não vamos desenvolver, não há necessidade disso, o p menos 90 ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4 e menos o 225. Lembrando que h está ao quadrado. E como nós queremos isolar h, vamos voltar ao texto da questão. Veja que aqui é dito que 2. A altura do trapézio em função de P é dada por h igual a... Então, agora sim nós podemos continuar. Podemos calcular a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. E já também no segundo membro, escrever 225 sobre 1, simplificando do lado esquerdo h ao quadrado, o quadrado do h com raiz, nós vamos ter simplesmente o h, que vai ser igual a, calculando o seu mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, o resultado é o número 4. E nós vamos ter então, deste cálculo, 4 dividido por 4. 1 vezes o numerador será p menos 90 ao quadrado. Menos 4 divide por 1, 4 vezes 225, 900. Agora, como nós precisamos simplesmente do h, nós vamos separar o numerador e denominador da raiz. Então, o h vai ser dado por raiz quadrada de p menos 90 ao quadrado e menos 900. Tudo sobre a raiz quadrada de 4, uma vez que separamos, é uma das propriedades dos radicais que podemos utilizar aqui. Na raiz quadrada de um quociente, podemos separar a fração que dá origem a esse quociente. Então, nós vamos ter agora raiz quadrada de p menos 90, e isso ao quadrado, menos 900, sobre raiz quadrada de 4 é 2, ou podemos simplesmente fazer um meio vezes toda essa expressão. Este 1 meio, para quem está um pouquinho perdido, é proveniente da raiz quadrada de 4 do denominador. Vejam que nós isolamos o h como foi proposto na questão, e voltando na questão, destacando mais uma vez o h, vamos ter 1 meio, que multiplica a raiz quadrada de p menos o 90 ao quadrado menos 900. É isso mesmo que determinamos?
É isso mesmo que determinamos, está aqui. Então, só fechando aqui a raiz. E essa é a resposta para H. E confrontando com o que foi dado no texto da questão, mais um item verdadeiro. Então, o 2 também é verdadeiro. E agora vamos avaliar o item 4. Se o P é igual a 160 metros, então a altura do trapézio é maior que 30 metros. Bem, como nós já verificamos que o item 2 é verdadeiro e que a sua expressão também é verdadeira, já que é verdadeira, a expressão é verdadeira, podemos nos servir dela para avaliar o item 4. Então, vejo que o P é 160. Então, vamos lá. No item 4, nós vamos ter H, que é igual a 1 meio, vezes a raiz de P, 160. Notem que o P foi informado no texto da questão. E menos o 90 ao quadrado e menos 900. E agora é só desenvolvermos essa expressãozinha aqui. H vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. 160 menos 90 gerar 70 ao quadrado e menos 900. H, então, vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de 70 ao quadrado, dá 4.900, menos o 900. Mais um pouquinho de cálculos, nós vamos ter 1 sobre 2, vezes a raiz quadrada de 4.900, menos 900 será 4.000. E escrevendo este 4.000 de um jeito que nos interessa, será interessante fazermos aqui 4.000 como resultado de 400 vezes o 10. Temos inúmeras outras formas de escrever, mas essa nos interessa, porque aí podemos separar a raiz fazendo 1 sobre 2, vezes a raiz de 400, vezes a raiz de 10. E a raiz de 400, nós já sabemos que é 1 sobre 2, que é 1 sobre 2 vezes a raiz de 400, que é 20. Então, a raiz de 400 é 20. E vezes a raiz quadrada de 10. Então, H vai ser igual a 20 dividido por 2, vai ser 10, vezes a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10. Vejam só, vamos supor que nós não sabemos a raiz exata de 10, como de fato não sabemos mesmo. Vamos supor ainda que essa raiz de 10 pudesse ser representada pelo número 3. Não é, é maior que 3. Mas como que sabemos que é maior que 3? Ora, 3 vezes 3 é 9, não 10. Então, nós teríamos uma altura aqui, numa aproximação muito grosseira, como sendo 10 vezes 3, que seria 30. Mas nós sabemos que é maior que isso. Então, H, que é 10 raiz de 10, vai ser maior que 30. No mínimo seria o 30, mas não é o 30, porque a raiz de 10 não é 3. Então ele vai ser maior do que 30, numa avaliação que podemos fazer aqui por estimativa. Portanto, podemos dizer que se P é igual a 160, então a altura do trapézio é maior que 30, e de fato é a conclusão que nós chegamos. Então isso é verdade. O número 4, item 4, é verdadeiro também. E avaliando o último, se a altura do trapézio mede 20, nós já determinamos isso aqui no item 1. Veja que nós chegamos aqui no finalzinho do nosso desenvolvimento, uma altura 20. Pergunta, como que nós chegamos a essa altura 20? Ora, partindo de um perímetro já conhecido. E esse perímetro, lembrem que era... Onde é que está? Aqui o perímetro, que nós fizemos o cálculo. Nós temos x igual a P menos 90. E daqui nós fizemos a continha, obtendo, então, na sequência, vamos voltar mais um pouquinho aqui, né? Nós temos nós partimos do perímetro no item 1, que já foi dado, 140. Então, vocês vejam que para esse perímetro 140, nós calculamos aqui, nós encontramos um x, que é 25, e este 25 nos levou à altura 20. Então, veja o que diz aqui o texto da questão. Se a altura do trapézio é 20, que é o que nós já determinamos, então o perímetro é 140. É como se nós pudéssemos dizer, entre aspas, quase que uma recíproca do item 1.
Portanto, nós já sabemos que também é verdadeiro. Logo, agora podemos dizer o seguinte: 1 mais o 2 e mais o 4 mais o 8 vai gerar 8 e 4, 12, 13, 14, 15. Então, o somatório das alternativas corretas gerará 15. Certo, pessoal? Muito bem, então. Findo mais este breve estudo, desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!